Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com FI. Eu sou Andréa Costa e hoje eu trago uma convidada para falarmos a respeito de um fundo imobiliário. Dessa vez a convidada é a Juliana Tomás, da Polo Capital, e vamos falar sobre o PORD 11. Juliana, seja muito bem-vinda a esse podcast. Gostaria muito de agradecer você ter aceito esse convite. Gostaria que você também se apresentasse, contasse um pouquinho da história da gestora e depois adentramos aí sobre o mercado, sobre o fundo imobiliário em si. Seja bem-vinda, Juliana. Primeiramente, obrigada pelo convite, oportunidade de a gente falar aqui um pouco mais sobre a Polo, em especial sobre o PORD, o imobiliário que a gente tem há bastante tempo, e conversar, trocar uma ideia sobre o mercado de FIIs. Bom, falando aqui um pouco sobre a Polo, a gente tem 20 anos de estrada. A gente está aqui no Rio de Janeiro, no Leblon, uma asset super antiga, com um histórico bem grande, tanto em operações de crédito, tanto como no mercado de renda variável. A gente tem por volta de 3,5 bi sob gestão hoje, metade aproximadamente nos fundos de crédito, e isso inclui o PORD. O PORD hoje tem por volta de 363 milhões de PL. O PORD ele é um dos primeiros fundos de CRI do mercado. Ele foi criado em 2012, então a gente costuma dizer que ele é um fundo bastante testado, que ele pegou diversas crises e com resiliência vem sempre entregando resultados consistentes para os nossos cotistas. Inicialmente, né, quando ele foi concebido muito mais com viés de cotista institucional, lá em 2012, e assim, essa essência dele de ser um fundo de cotista institucional permaneceu até 2020, a gente percebeu que o mercado ele foi crescendo, o mercado de fundos imobiliários, ele foi crescendo e se tornando bem mais popular e com mais acesso, né, para o público de pessoa física. A gente resolveu também abrir esse fundo para o mercado. E assim, em 2020, a gente fez a nossa segunda emissão, e aí a emissão 1.400, a gente veio ao mercado, conseguiu captar por volta de 100 milhões, mais ou menos. A gente diz que foi uma captação positiva, porque a gente estava num cenário adverso. Quando a gente começou essa oferta em 2020, foi em fevereiro, e aí a integralização foi em março, ali na primeira semana de Covid. Então, foi bastante desafiador, porque foi justamente no Covid que a gente fez essa oferta, e ainda assim a gente conseguiu fazer essa captação de 100 milhões, aumentando a liquidez do fundo, aumentando a base de cotistas, pulverizando mais o fundo. Né? Nesse período de 2020, a gente conseguiu capturar operações interessantes da CDI, conseguiu capturar, inclusive, alguns ganhos de capital comprando outros fundos imobiliários, que na época todos bastante descontados. E assim o fundo foi crescendo, o mercado foi normalizando, e em 2021 a gente veio com uma nova oferta. E aí nessa nova oferta a gente conseguiu captar 175 milhões, e aí saindo de uma base de cotistas por volta de 7 mil cotistas para hoje por volta de 26 mil cotistas. Com o PL, né, aí sempre dobrando esse PL, chegando aí nos 360 milhões, 363 milhões que a gente tem hoje. Nessa oferta que a gente fez, que encerrou por volta de junho de 21, a gente enfrentou outro cenário adverso, que voltou a discussão do fundo imobiliário vai tributar pelo IR, não vai. Enfim, nada aconteceu mais uma vez, a discussão arrefeceu e a gente fez a nossa captação. Desde então, a gente vem trabalhando esse caixa do fundo. O fundo ele tem um perfil um pouco diferente, né? Ele exige um pouco mais do time de gestão, porque a duration dele é por volta de 2 anos e meio, 2,8. Então, a gente tem sempre muitas amortizações acontecendo o tempo inteiro, durations mais curtas, exige mais do gestor em novas liquidações, em novas captações de operações, né? Então, a gente vem trabalhando esse caixa há algum tempo e pensando em 2024 em uma nova oferta, enfim, o mercado
estabilizando, que acho que é uma tendência de estabilizar agora, que a gente tem visto, e vir com uma nova oferta e crescer o fundo e aumentar a pulverização. Em termos de liquidez, o fundo hoje está com uma liquidez diária por volta de 400 mil dia. Também a gente vem trabalhando nisso. Nosso objetivo é sempre tornar o fundo mais conhecido no mercado. A gente acredita bastante na nossa carteira. O fundo ainda é um fundo que nem todo mercado de pessoa física conhece, mas a gente entende ali que ele não é um fundo high yield, ele está entre o high yield e o high grade. A gente tem um blend de operações, mas o mais importante que a gente vê dentro do fundo é o quanto que ele já foi testado, a resiliência da nossa carteira e a consistência da entrega do resultado mesmo, da distribuição de dividend yield para os nossos investidores. Mas é um panorama geral do fundo. A nossa ideia aqui no fundo hoje, ele não é um fundo em que necessariamente as operações tenham que ser IPCA ou a CDI, ele não tem um indexador fechado. Hoje a gente tem praticamente quase que 50% CDI, 50% de IPCA rodando dentro do fundo. E isso fez com que, no momento em que o IPCA, que a gente teve deflação, o IPCA mais fechado e um patamar de juros mais alto, a gente conseguisse não ter uma redução na nossa distribuição. E a gente sempre apontou isso nas nossas cartas, que é o nosso hedge natural. E isso também não quer dizer que a gente só faça, que não aceite em momentos que a taxa de juros está mais alta, operações IPCA. Não é isso. A gente sempre vai tentar avaliar duration versus indexador, o que é o melhor para o nosso fundo naquele momento, para aquela taxa daquela operação naquele momento. Isso, óbvio, que se a gente estiver estruturando a operação. A gente é agnóstico a indexador, agnóstico a tipo de segmento. E quando você olha, de novo, quando você olha a nossa carteira, você vai ver diversos tipos de segmento. A gente tem bastante operação corporativa também, além de operações imobiliárias, né, que são aquelas operações que são desconto, carteira de pró-soluto, ou então true sale de financiamentos imobiliários. A gente também tem muita operação corporativa com lastro imobiliário, que a gente gosta bastante aqui, e a gente acaba aproveitando a nossa expertise de crédito dos nossos fundos de crédito para transferir aqui para o board. Então, acho que é um resumão aqui do que é o nosso fundo. Maravilha, Juliana, mas eu quero dar um passo um pouquinho mais atrás. Lá em 2012, como é que vocês vislumbraram um fundo de CRI, um fundo de papel? Como é que vocês visualizaram essa possibilidade de trazer esse novo segmento para os fundos imobiliários? Como é que surgiu isso? Eu acho que é importante, né? A gente tem, como eu falei, a gente tem uma experiência em crédito muito forte, né? A gente é reconhecido por ter essa experiência, esse know-how na área de crédito. Então, a gente tinha muito contato, a gente sempre originou operações, a gente tinha muito contato com diversas incorporadoras. E essas incorporadoras da época faziam muitos financiamentos diretos, né? Então, o que a gente fez inicialmente? A gente tinha diversas operações que a gente comprava esses financiamentos diretos. E aí, qual é a garantia disso? Algumas operações, a gente tinha a própria subordinação das incorporadoras no ponto dessa carteira, além da alienação fiduciária desses imóveis. E aí, o que isso quer dizer? No momento em que o credor, né, a pessoa que comprou o imóvel dela, fez o financiamento, ficou inadimplente, conforme a regra do jogo, a gente podia ir lá executar o imóvel, pegava esse imóvel de volta e vendia no mercado. E no boom imobiliário, o loan to value era perfeito, né? Então, executar o imóvel, às vezes você ganhava muito mais do que com aquela carteira, com aquele financiamento que você comprou. Então, a gente iniciou o fundo com esse pano de fundo, né? Tendo contato, originando operações de crédito, contato com os incorporadores e comprando essas carteiras de financiamento direto. E a partir daí,
a gente foi crescendo e essa carteira era muito grande, tinha uma carteira muito grande dentro de casa, e a partir daí a gente começou a ter outras operações de crédito em 2020, trazendo mais o mercado corporativo para dentro do nosso fundo. Maravilha. Agora tem dois termos que eu acho muito interessante trazer para o pessoal, né, para os investidores, para os nossos ouvintes e depois quem vê no YouTube, para poder entender esse termo, duration. Afinal, o que é o duration de uma carteira? Por que é importante estar observando a respeito? Para que os investidores consigam também compreender esses termos, né? Porque eu falo que o mercado financeiro, além de ser uma sopa de letrinha, é uma variação de termos em latim, termos em inglês, e o pessoal fica um pouco... mas o que realmente significa isso? Por que eu preciso olhar isso? Acho bacana você trazer esse termo, e depois também falar um pouquinho sobre originação. O que é isso, né? Como que é originar um crédito? Acho que é bacana trazer esses dois pontos, Juliana. Concordo com você, a gente faz uma sopa de letrinhas aqui no mercado financeiro. A gente tem o prazo da operação, que é aquele prazo que é o vencimento final, uma operação de 5 anos, né? E a gente tem o duration. O duration, ele é ponderado, é a amortização ponderada daquela carteira. Por exemplo, se eu tenho um prazo de 5 anos e a determinada amortização, o percentual de amortização é acelerado, né, uma curva acelerada, ou seja, eu tenho muita amortização. Estou dando um exemplo, muita amortização no início, muito possivelmente aquela operação ela vai morrer em 2 anos e meio e não em 5 anos. É sempre um prazo ponderado pela taxa de amortização, pela TAI. Então, que é a taxa de amortização. Então, acho que é basicamente isso, é você ponderar o prazo da operação pela curva de amortização do papel. Em relação à originação. Eu só ia complementar, né? Então significa que esse duration que a gente vê ali é o prazo que, como vai ter muita amortização, a operação ela vai se encerrar mais cedo. Seria isso basicamente? Sim, de forma bem simples é exatamente isso. E aí é o que eu falei no início, né? Eu falei, a duration do nosso fundo é muito curta. Então eu tenho um giro, uma amortização da minha carteira muito rápido. Então exige muito mais do time de gestão ter novas operações, estar buscando sempre novas operações para estar repondo todo aquele fluxo que é amortizado, todas aquelas operações que são pré-pagas. Então, quando você tem fundos com durations mais longas, por exemplo, de 5 anos, isso dá um conforto maior para o gestor, ou seja, o caixa possivelmente vai ser um caixa menor quando o investidor vê lá a carta, enfim, você não tem caixas muito grandes, né? É claro que exige sempre do gestor estar vendo novas operações, mas dá uma tranquilidade em condições de mercado mais hostil, com operações que não façam muito sentido, né, de risco-retorno. Quando você tem uma duration maior, você respira, o gestor ele respira um pouco, de alguma forma, mais aliviado, porque você não fica com caixa ali crescendo de forma mais veloz, né? E aí, em termos de originação que você perguntou, Andréia, o que a gente tem, né? Quando eu falei também, a gente fazia muita originação, ainda faz originação. A nossa essência aqui é de ir para a rua e de prospectar a operação. Isso sempre foi assim na área de crédito, e aí a área de crédito lê-se sempre a nossa área do nosso fundo imobiliário também, do POD 11. Então a gente sempre foi para a rua prospectar novos negócios. Então, a gente sempre visitou empresas, a gente sempre teve um papo muito aberto com o mercado, com as boutiques de prospecção, de originação de operação, com os bancos, tem muitos bancos que fazem também prospecção de novos negócios, apresentam. Então, é você buscar novos negócios, né? Originar e buscar novos negócios.
Então, conceitualmente, é isso. Então, a gente é muito, muito forte. A gente também sempre foi muito reconhecido por isso. Apesar da gestão ser agnóstica, como você pontuou a respeito de segmento, de atuação, mas tem que há um certo receio, há um cuidado maior em relação aos demais, Juliana? O que a gente tem no nosso... Quais são os riscos que a gente olha com um pouco mais de cuidado, né? E o nosso próprio regulamento tem limitações para isso. Então, operações com multipropriedade, operações de loteamento, operações em que seja funding de obra e que o risco seja exclusivo na construção, a gente, inclusive, no nosso regulamento, tem uma limitação do percentual do PL, que a gente pode operar esse tipo de papel, comprar esse tipo de CRI. Então, hoje, quando você olha a nossa carteira, a gente não tem nenhuma operação de multipropriedade. A gente já teve no passado, foi uma operação que foi pré-paga, não tivemos nenhum problema, mas a gente entrou com uma participação no PL assim, bastante irrelevante, era menos de 1%. Avaliando todos os riscos, a gente entrou, foi pré-pago, a operação foi bem sucedida. Loteamento, a gente já teve loteamento também. Inclusive, foi pré-pago há pouco tempo, hoje a gente tem outro loteamento, mas com uma empresa de capital aberto, que está com um balanço que a gente aceita um bom balanço, um bom risco de crédito. Então, a gente, enfim, na nossa análise de crédito, que não é só do empreendimento, da onde a gente está fazendo financiamento, como também do risco corporativo, então a soma desses dois fatores fez com que a gente entrasse nesse loteamento que a gente ainda tem na carteira e esse não foi pré-pago. Mas são tipos de operações que a gente olha com um pouco mais de cuidado e que a gente acha que tem um risco maior. Não que a gente não faça, mas a gente tem uma parcimônia em relação a esse tipo de risco. Bastante parcimônia. Então, acho que são esses tipos de papéis que a gente tem uma preocupação maior. A gente tem operações de financiamento de obra, né? Que muitos investidores vão escutar funding de obra, que é o financiamento de obra, que a gente tem, por exemplo, fez o financiamento, o CRI é para financiar aquela obra, mas o risco é um recebível de uma empresa AAA que não é do segmento imobiliário. Então, a gente tem aqui também. Então, assim, a gente tenta mitigar esses riscos. Tem outras operações. Tem outra operação que é de funding. Começou com a essência de funding de obra, que é o estádio do Atlético Mineiro, de obra, mas as garantias dessa operação eram garantias de recebíveis de venda de cadeiras, recebíveis de naming rights, penhor do fundo imobiliário. Então, assim, eram outras garantias que não necessariamente estavam só voltadas para a construção. Sempre tenta mitigar. Você falou a respeito de multipropriedade. Teria como você dar uma explanação, para até para o público saber e entender por que eles são tão alto risco? Bom, na nossa leitura, tá? Que a gente entende como viés de crédito. O multipropriedade é uma segunda residência e segunda residência para férias, né? É um investimento para férias em que as pessoas compram, é uma compra por impulso, não é uma compra que a gente entende que seja uma compra racional. Ele está ali, foi visitar um empreendimento e tem milhões de corretores te vendendo um sonho e que esse sonho você pode destratar da noite para o dia. Ao momento em que as pessoas começam a perder a renda dela, né, em que o país passa por uma situação econômica complicada, os juros lá no céu, a multipropriedade, que é para a pessoa tirar férias e visitar aquele empreendimento com a sua família, aquilo vira supérfluo. E a primeira coisa que você faz quando a sua renda encolhe é cortar supérfluo. Se você cortou supérfluo, aquele recebível, que era, por exemplo, uma unidade,
é vendida para 10 pessoas, né? Um exemplo aqui no multipropriedade, esse recebível pode ter. E esse recebível é o que está pagando a operação do multipropriedade. Então, à medida que os distratos aumentam, que as pessoas vão perdendo a renda, e a gente está falando de um público de classe média, né, que corta supérfluo, como eu disse, no momento em que perde renda, esse recebível some. Se o recebível some, não tem pagamento de operação. Estou levando para o extremo, tá? Mas é basicamente esse o maior risco, né? Então, a gente viu algumas operações com um nível de distrato muito alto, principalmente na pandemia. Estamos na pandemia, foi melhorando ao longo do tempo de propriedade, a quantidade de distrato. Porque como é que gira, né? À medida que, por mais que tenha assim, um histórico de multipropriedade, que os distratos são altos, à medida que os distratos são altos, as vendas também são muito altas. Como eu falei, são vendas por impulso. Então, você sempre ia equilibrando. Ali na pandemia, 2020, 2021, o distrato. Os clubes estavam fechados. Não existia venda para repor esses distratos. Então, o recebível sumiu. E aí, as operações de multipropriedade começaram a ter inadimplência. De novo, passando aqui uma visão bem simples do negócio. Mas é isso. Então, esse é o risco que a gente acaba enxergando. Outro risco que os investidores eles ficam um pouco receosos é em relação às garantias. Como é que elas funcionam, Juliana, num fundo de papel? É muito importante dizer que o fundo de papel é um fundo de crédito privado. Né? Crédito privado, a gente está emprestando dinheiro com lastro imobiliário. E emprestar dinheiro com lastro imobiliário pode ser para empresas que de fato são do segmento imobiliário ou para qualquer outro tipo de empresa. É muito importante deixar claro que fundo de papel é um fundo de crédito privado com lastro imobiliário. Então, garantias padrão de uma operação de crédito. Padrão no sentido de que você pode ter qualquer tipo de garantia, né? E aí eu vou dar exemplo aqui de uma operação que a gente gosta muito, que é de uma companhia de segmento químico. Ela fornece químicos para o setor do agronegócio. É completamente diferente do setor imobiliário. E, de novo, estou dando esse exemplo para mostrar que não necessariamente serão empresas do setor imobiliário que vão estar dentro de um fundo de papel. O que essa companhia tinha para emitir um CRI, para esse CRI estar dentro do nosso fundo imobiliário? Então, é uma operação que a gente entrou sozinho, não tem outras casas com essa, é uma operação exclusiva nossa. Essa companhia, ela tinha um lastro imobiliário de aluguel. Então, aluguel é um lastro imobiliário. E quais as garantias dessa operação que a gente pegou, que a gente negociou? A gente pegou imóveis da própria empresa, pegou a alienação fiduciária desses imóveis, ou seja, se ela ficar inadimplente, eu posso executar esses imóveis, eu posso pegar a minha alienação fiduciária e levar esse imóvel a leilão para pagar integralmente a minha dívida ou parte da minha dívida. Nós pegamos 100% dos recebíveis, 100% do faturamento dessa companhia para essa operação. E aí esses recebíveis obrigatoriamente passam na conta corrente que a gente abriu para essa operação. Ou seja, 100 milhões de reais que essa companhia fatura, estou colocando aqui um número exemplificativo, 100 milhões de reais que ele tem de faturamento, todos esses clientes aqui pagam em conta da operação do CRI. Depois disso, verificada todas as condições para a gente falar, olha, a operação está ok, todas as condições aqui, razões de garantia estão ok, a gente pega esse recurso e libera para a conta de livre movimentação da companhia. Então, eu tenho duas garantias, uma que é de imóvel e uma que é a cessão fiduciária dos recebíveis do faturamento dessa companhia. E aí tem outros tipos de garantia, além de cessão fiduciária de recebíveis. A gente tem alienação das ações de empresas, e aí nessa operação especial não tem, mas a gente pode pegar a alienação de ações da empresa,
alienação das ações da empresa, alienações de cotas com uma limitada, fundo de reserva é muito comum a gente ter nas nossas operações, no mercado como um todo, é muito comum, geralmente são 3 parcelas do CRI que ficam ali no fundo de reserva, porque se tiver algum default, né, você pode acessar esses 3 PMTs e ter a sua parcela paga. Alienação tributária de imóveis, eu já falei. Como a gente pegou nessa operação naming rights, a gente pegou uma sessão fiduciária de naming rights do clube, do estádio. Então, assim, as garantias elas podem ser realmente diversas, né? E aqui dentro do board, assim como as operações que eu falei de loteamento e multipropriedade, funding de obra, que tem restrição no nosso regulamento, dentro desse percentual também, a gente tem limitação para operações clean. A gente tem uma operação clean hoje que a gente comprou no secundário, mas é com a Smart Fit, que é o CRI da Smart Fit. A gente viu uma oportunidade de comprar essa operação, que a curva é CDI mais 1,5, a gente conseguiu comprar no secundário a CDI mais 1,85. Assim, a gente não tem na nossa carteira o hábito de operações clean, nem pode ter, porque a gente também tem limitação. E a única que a gente fez foi com o Smart Fit, que assim, é um risco que a gente acha, a gente tem bastante conforto na Smart Fit, no balanço da Smart Fit, que é uma operação que o balanço da Smart Fit é que precisa, né? Então, em relação a garantias, acho que é isso. Não sei se você tem mais alguma dúvida, André. Não, bacana. É porque, geralmente, as mais comuns é o que você falou, né? São cessão de crédito, aval. Aval, ela é muito, como eu poderia dizer, ela, não que seria fraca, mas ela seria mais sensível do que as demais, ou não? Ou isso é um mito? Então, o que a gente entende como, de novo, na nossa avaliação de crédito, né? O aval, para a gente, é mais dos sócios na pessoa física, é mais um alinhamento de conduta, né? A gente, óbvio, pega o imposto de renda para analisar, mas é mais um alinhamento de conduta, porque no final do dia, a gente bem sabe, né? Quando tem um problema, às vezes os patrimônios desaparecem. Então, a gente acredita a gente entende que é muito mais um alinhamento que uma garantia. Mas a gente não faz operações que só tenham aval ou fiança, né? Na figura jurídica, enfim, é um pouco diferente, mas que só tem aval ou fiança e considera isso como uma garantia de operação. Então, não, as nossas operações, de modo geral, têm aval, sim, mas eu tenho a seção fiduciária de recebíveis, eu tenho a F de imóveis, e uma preocupação que os investidores, nesse ano principalmente, começaram a levantar, enfim, vendo, né, outros fundos, vendo os chats e YouTube, enfim, vocês têm um papel muito importante na divulgação da informação do mercado e na conscientização, na importância da diversificação do ativo, no entendimento das pessoas do mercado, e isso foi muito falado em 2023, de recuperação judicial. Né? Muitas empresas pediram recuperação judicial e um pavor dos investidores sempre perguntando, mas caramba, como é que fica a sua garantia se uma empresa não tem recuperação judicial? Né? A gente viu muito essa dúvida em 2023, né? E aí a gente fala o seguinte, sim, imóvel operacional é complicado, é uma garantia sim, mas é um bem essencial para a companhia continuar operando. Então, para você executar um imóvel operacional, é muito difícil no âmbito de uma RJ. Diferente de uma cessão fiduciária de recebíveis e diferente de uma alienação fiduciária de cotas, que em tese, e tem diversas jurisprudências para isso, quando você tem esse tipo de garantia, você, credor,
ele vira um crédito extraconcursável. Ou seja, o seu crédito está fora da recuperação do plano de recuperação judicial. Então, foi algo que a gente viu bastante e eu resolvi trazer isso aqui porque você falou de fragilidade de garantia, né? Então, assim, tem outras fragilidades que não são. Então, no momento em que, de novo, né, o panorama econômico é delicado, o juro no patamar que atingiu e ainda é bastante alto. Hoje, empresas entrando em RJ, a gente tem que ter uma lupa assim, para o tipo de garantia que está ali. Foi dada para aquela operação, para aquele CRI. Então, essas são as garantias que a gente acha que, a gente tem certeza, né, que está mais blindado e menos blindado. É isso, eu fui um pouquinho além da sua pergunta de aval, que eu acho que é importante a gente falar nesse momento sobre a RJ. Tem muita notícia de RJ saindo o tempo inteiro. Não, maravilha, foi ótima essa pontuação aí. Porque, de fato, né, quando a gente fala de fragilidades, os investidores ficam um pouco apreensivos em relação, né, como é que vai executar, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, caso tenha um problema, caso tenha um default, caso tenha um vencimento antecipado. Então, como é que as coisas realmente vão acontecer? É bacana você ter trazido. Mas vamos falar um pouco mais sobre o PORD em si, né, de fato, qual que é a estratégia dele, qual que é a tese dele, e como é que está a carteira dele hoje? Nós estamos gravando esse podcast em novembro de 2023. Legal. De novo, assim, o que é o PORD, né? A gente não tem uma definição de indexador, de tipo de indexador de colocar na carteira. Como falei, basicamente hoje a gente está em meio a meio, a gente tem 50% de operações indexadas à inflação, 50% de CDI, mais ou menos isso. E isso foi bastante positivo, vem sendo bastante positivo ao longo desse ano. O PORD tem operações que são high yield, mas quando a gente fala de operações high yield, a gente sempre pensa, eu quero ter operações que tenham um retorno high yield, porém com uma estrutura de garantias, a estrutura da operação high grade. E aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que no momento em que a gente tem algum problema com a operação, as nossas garantias sejam suficientes para quitar aquela operação. Algumas operações, a tese delas é voltada para a garantia, né? As garantias são suficientes. Outras operações a gente vê garantia e balanço da companhia, as operações corporativas, a gente analisa isso. Então a gente está sempre ponderando, mas no final do dia o PORD o nosso objetivo é entregar uma taxa de yield com uma estrutura de operação que seja high grade. O que é uma estrutura de operação high grade? É uma estrutura de garantias bastante sólida e balanços de companhia que sejam sólidos, que a gente possa, qualquer problema com garantia e vice-versa, a companhia possa honrar com o pagamento daquela dívida. Então, isso é o que nos move hoje, o time de gestão, é isso que a gente persegue hoje aqui no nosso time. Em relação, acho que a gente pode falar um pouco também em relação às entregas, né? O PORD hoje, ele sempre, ao longo dos anos, a gente coloca isso na nossa carta, a gente sempre tem entregue uma rentabilidade maior do que a rentabilidade do FIX. Isso, de novo, você consegue observar aí nos nossos materiais. Todas as nossas operações têm as garantias, né? Voltando aqui para a solidez e estrutura high grade que eu falei. As garantias, as operações sempre vão ter cessão fiduciária de recebíveis, aval, a F de cotas, a F de ações, fundo de reserva, a F de imóveis. As nossas operações de pró-soluto, que também foi motivo de bastante notícia, né?
Em 2021, salvo engano, a gente fez a primeira operação de Prosoluto em conjunto com outra casa, que foi um CRI de uma incorporadora de Minas. Isso deu super certo. Essas operações de Prosoluto para o investidor, o que é importante o investidor que lê uma carta, que é o que ele vai ler na nossa carta, sempre. As nossas operações de Prosoluto sempre têm uma subordinação implícita. O que isso quer dizer? A gente tem muito mais recebíveis cedidos versus o saldo devedor da operação, e a taxa que é descontada desses recebíveis cedidos é uma taxa maior do que a taxa de operação, e isso faz com que a gente tenha uma gordura de recebíveis, então é uma subordinação implícita. Então, operações de Prosoluto, que vocês também vão ver na nossa carteira, operações de Prosoluto com empresas de capital aberto, super conhecidas no mercado. Essas carteiras de Prosoluto que a gente tem são carteiras que têm uma taxa de inadimplência, um histórico de inadimplência controlado, que nessa subordinação implícita, essa inadimplência ela é absorvida e ainda assim sobra uma gordura. Então, a gente se sente bastante seguro com as operações de Prosoluto que a gente tem na nossa carteira. A gente sabe do risco de carteiras de Prosoluto, isso é conhecido para todo mundo, mas são operações que foram muito bem construídas, que têm uma estrutura de garantia implícita muito boa, muito sólida. Então, o investidor ele vai encontrar também na nossa carta, né, esse tipo de operação de Prosoluto. Operações corporativas, tem bastante operação corporativa. Operações de financiamento de obra, que eu falei lá atrás, né, que foi o nosso começo, de financiamento de imóvel, foi o nosso começo. Ainda tem na nossa carteira algumas operações de financiamento que têm alienação fiduciária do imóvel com garantia, algumas além de alienação fiduciária daquele imóvel, que são imóveis residenciais, majoritariamente residenciais. Você tem uma cobrigação da construtora incorporadora que cedeu aquele financiamento, ou então você tem um outro tipo de cobrigação, de recompra daquele financiamento. Então, assim, o que eu estou querendo explorar um pouco mais para, no final do dia, de novo, reforçar que a gente é bastante preocupado com a estrutura sólida das operações que a gente coloca dentro da carteira do fundo. E a gente costuma dizer que a gente é bastante careta, né? Tem operações que a gente fala assim, não vou fazer. A gente pode ter um caixa esse ano, a gente até trabalhou com um caixa maior, mas a gente não encontrou, agora que a gente vê, acho que no terceiro TRI, que as operações de CRI começaram a ficar mais interessantes, acho que isso é bastante importante. Até o terceiro TRI a gente não via o mercado primário com bastante seco, o que aparecia não eram operações interessantes, que a gente achasse que valia a pena, condizentes com o risco do nosso fundo. Então a gente não vai fechar uma operação porque o fundo está com caixa, está com bastante caixa, não é o nosso perfil. Como acho que todos os investidores vão ver ao longo desse ano, a gente teve lá um caixa entre 10% a 20%, que é bastante, mas ainda assim a gente conseguiu fazer uma gestão desse caixa interessante por conta de aplicações em CDI, LFT, gestão de tesouraria mesmo, mas a gente não coloca, não aplica de forma alguma o dinheiro do investidor em ativos que não sejam condizentes com o risco do fundo só porque o fundo está com caixa. Não existe essa possibilidade aqui. É uma preocupação muito grande da gente com caixa, claro que existe, mas a gente não vai operar o nosso caixa, alocar em qualquer tipo de operação, por pressão que está com caixa, não. Tanto é que, assim, apesar de operar esse ano com 10% a 20% de caixa, a gente ainda assim conseguiu entregar uma rentabilidade interessante para o cotista, não caiu a distribuição, então a gente se sente bastante seguro no nosso formato de gestão. E a diversificação de localização, como é que é em relação a esses CRIs, né? Onde eles têm,
qual é mais concentrado no Sudeste ou está espalhado? Como é que é? De novo, assim, quando a nossa carteira hoje é bem menor em relação ao financiamento imobiliário, que aí faz mais sentido esse tipo de pergunta, né? Onde é que você está mais localizado? No Sudeste você tem, em tese, um risco menor, e aí a legislação é melhor. Quando você vai para o Nordeste é um pouco mais complicado em termos de execução e etc. A gente tem, na verdade, majoritariamente aqui na nossa carteira de financiamento direto e pro soluto, mais focada no Sudeste. Então, sim, é mais no Sudeste, menos no Nordeste, mas, de novo, é importante ressaltar que, como não é um fundo que só tem financiamento imobiliário ou funding de obra, ele te pergunta, assim, tem que ponderar, né? Porque, no final do dia, se fosse só um fundo de financiamento imobiliário ou só funding de obra, é muito importante você saber onde é que o seu dinheiro está sendo alocado. Como a gente tem aqui operações corporativas e operações de financiamento imobiliário e carteira de pró-soluto, em menor quantidade, é claro que é importante essa pergunta, mas você acaba não vendo essa informação até no nosso relatório, mas a resposta é que majoritariamente está no Sudeste. Isso acontece, então, justamente por conta de não ter obras, né, vamos colocar assim, que necessitem dessa diversificação de localização justamente para você, né, mitigar o risco. Exato. Que é um fundo que, além de ter o blend de indexador CDI e IPCA, ele também tem um blend de operações. Eu vou ter muitas operações corporativas, que aí o que importa é muito mais o risco do segmento. Né? Como eu te falei, a gente tem aqui um CRI corporativo, que é de uma empresa química, que já teve uma participação super relevante dentro da carteira do fundo, hoje está estudando bem menor. A gente tem um que fica no interior de São Paulo. Só que a gente também tem outra empresa de logística refrigerada que está espalhada no Brasil, que é outro segmento, é logística refrigerada. Então, nossa preocupação é muito mais com o segmento quando a gente está falando de risco corporativo, né? Então, tem essa diversificação. Desculpa te atrapalhar na sua fala, mas é que você falando em relação a isso, me lembrou também uma questão do percentual na carteira de cada um. Tem essa preocupação também? Eu não posso passar de tanto. Porque você tem segmentos que, como você falou, tem um percentual menor no PL, né? Mas as outras também tem essa questão de que, não, é tantos por cento a gente pode se expor. Tanto a gente já fica um pouco desconfortável. A gente não tem isso definido em regulamento, por óbvio, mas a gente tem aqui a nossa política de investimento. Né? Como é que funciona essa aprovação de crédito de uma operação? Né? A gente tem um comitê de gestão. Toda vez que um analista ele tem um deal que tem achado interessante, semanalmente a gente tem as reuniões de comitê em que a gente faz os filtros de operação, que faz sentido, o que não faz sentido, e discute os assuntos relevantes, né? E a gente tem esse comitê de gestão. À medida que uma operação faz sentido e o analista analisa no detalhe, ele apresenta para o comitê de gestão essa operação. E ali é definido qual é o percentual que vai ser alocado. Se aprovada a operação, ali são tiradas todas as dúvidas sobre a operação, ali é definido o tamanho que vai ser feita a alocação. Então, percentualmente, hoje a gente busca ter uma concentração menor, igual a 5%. Mas quando você olhar a carteira do fundo, tem operações que têm um pouco mais do que isso. E aí, por diversos motivos, né? Seja por garantia, seja por balanço da empresa, mas tudo isso é definido no comitê de gestão. E às vezes a gente vai, como analista, a gente apresenta uma operação para o comitê de gestão e o comitê de gestão fala, não, olha só, você precisa que esclareça isso. A gente volta para a prancheta e levanta todos os pontos e volta de novo para o comitê. E aí chega no comitê e fala, não, a operação parece ok, então ao invés de 5%, a gente vai alocar 2,5%.
Então, ali no comitê de gestão são definidos os percentuais dentro da nossa essência da tese do fundo. Mas esse comitê de gestão, coisa que é importante, ele é um comitê plural. A gente tenta buscar sempre visões de diversas áreas da casa, né? Então, dentro desse comitê de gestão, eu tenho uma sócia de RI participando do comitê, eu tenho o gestor do fundo participando do comitê, eu tenho sempre um sócio de renda variável participando do comitê, e aí tem o head da área participando do comitê também. Assim, é uma visão bastante generalista que a gente consegue capturar. Até quando a gente trouxe um sócio de renda variável para o nosso comitê, foi justamente com o objetivo de ter uma visão melhor de determinados segmentos, uma visão diferente de crédito, né? De crescimento e não de simplesmente crédito, pagamento de dívida. Então, esse comitê plural a gente enxergou como bastante positivo, com diversos tipos de experiência para agregar e a gente ter as melhores alocações, percentuais, enriquecer a discussão na aprovação do crédito. Por quê, né? Qual que é o grande ponto quando a gente fala em crédito, né, Juliana? É a questão da concentração, né? Tá muito concentrada, tem 15, 20, 30%. E aí, se essa operação... Claro que, como você falou, tem toda uma questão de justamente trazer uma solidez por conta das garantias. Mas pode ser que algo extraordinário possa acontecer. E se você está muito concentrado, há um risco maior do que se você tivesse um percentual menor, né? Então, por isso que eu perguntei a respeito. Sim. Acho que outra coisa que é importante observar para o investidor também, e isso ele vai poder ver aqui na carteira do Ford, nos nossos relatórios, é que quando você fala de concentração, é muito importante quando o investidor paga uma carta que ele veja, porque às vezes você consegue dividir o CRI em diversas emissões, mas que no final do dia pode ser que não necessariamente não necessariamente que às vezes tem carteiras, tem garantias diferentes, pode ser que seja o mesmo risco e esse CRI só tenha sido emitido em várias, tenha sido feito em diversas emissões. Então, no final do dia, se você somar, a concentração está grande, né? Mas foram várias emissões. Então, é algo também que o investidor precisa estar atento. Então, é algo assim que a gente também aqui com bastante tranquilidade tem no nosso relatório e é muito fácil de identificar aqui o que dá para somar ou não, ou que são riscos independentes, né? De modo geral, os riscos que a gente tem na nossa carteira dos nossos FIIs são completamente distintos. Então, não é uma preocupação que a gente tem aqui hoje. Outra coisa também que talvez o investidor, que a gente já foi perguntado algumas vezes, sobre os fundos imobiliários que a gente tem na nossa carteira. E a gente tem, o maior fundo que a gente tem na carteira hoje é um fundo da Loft, que vem amortizando extraordinariamente, mas é um fundo que tem uma taxa já pré-definida e com imóveis, né, localizações premium em São Paulo, no Rio de Janeiro, que a gente entrou na primeira emissão do Loft FI, aí ele foi pré-pago, entramos na segunda emissão também, e que vem sendo pré-pago, já foi uma exposição muito grande dentro do fundo, hoje está cada vez menor, mas que a gente acha também que acertou bastante nessa alocação. A gente sempre viu o Loft como se fosse um CRI na nossa carteira, justamente porque tem a área dos imóveis dentro do fundo, e tem uma taxa, né, pré-definida de remuneração, com subordinação da própria Loft, subordinação de quase 30%. Então, foi um fundo que a gente acha que afetou bastante. O que mais que eu posso falar da carteira? Eu já falei pra caramba. Bom, a gente agora vai sair na nossa carta de outubro. A gente fez mais algumas alocações no secundário.
que a gente vai anunciar na carta, e isso fez com que o nosso caixa também já reduzisse bastante, ações que a gente considera super adequadas ao risco do fundo, e muito possivelmente agora em dezembro a gente deva liquidar aí mais 2 operações e aí encerra o caixa. Essa é a nossa expectativa, né? A gente está olhando, analisando as operações, tudo andando pela direita certinho. Em dezembro a gente resolve, finaliza ali o caixa, traz o caixa para níveis bem baixos. E aí pensando numa nova oferta em 2024. Maravilha, você deixou um gancho aí interessante para a nossa próxima pergunta aqui, que é como você tem visto as emissões em 2023 e as alavancagens dos fundos, e o que você, qual a sua perspectiva, expectativa para 2024? Vou falar primeiro de alavancagem dos fundos. A alavancagem dos fundos você costuma ver muito mais em fundos de tijolo, né? E não de CRI. Eu vejo como positivo. Eu acho que é um instrumento financeiro que os fundos têm para crescer, né? Se essa alavancagem feita analisada de maneira adequada, eu vejo como positivo. O mercado se tornando um mercado cada vez mais profissional, utilizando de instrumento financeiro. Existe risco? Claro que existe risco, né? Porque você está ali usando de um aluguel para fazer uma antecipação, né, de aluguel para trazer dinheiro para o fundo, né, para fazer a aquisição de determinado ativo. E aí, se esse aluguel, esse é um exemplo também super simples, né? Se esse aluguel que foi utilizado para operação, ele não for pago, o fundo ele tem que estar com recurso suficiente para pagar esse CRI, né, que foi emitido que possibilitou ele comprar esse ativo. Então, sim, tem alguns fundos que a gente conhece que eu já analisei CRIs, são CRIs que estão dentro de carteiras de fundos imobiliários. A gente tem até um dentro da nossa comunidade, a gente tem 2 dentro da carteira do board. São CRIs de alavancagem, de FII, mas são FIIs que a gente gosta bastante, que a gente, enfim, tem uma certa tranquilidade, com uma alavancagem que a gente entende adequada. Tem FIIs que tem 48% de alavancagem, quase 50% de alavancagem. Isso para a gente não. E, além disso, esses CRIs que a gente colocou de FII alavancado são CRIs que a garantia desse CRI é a alienação fiduciária daquele próprio imóvel que foi comprado. Então, você já tem uma garantia ali pactada do patrimônio do fundo. O que, para quem comprou o CRI, é positivo, mas para quem está no risco do fundo imobiliário, o importante é observar. Se faltar dinheiro para pagar esse CRI, pode ser que o credor venha em cima do fundo imobiliário, e aí esse fundo imobiliário, se não tiver possibilidade de fazer uma nova emissão para pagar esse CRI, ou tiver recursos para pagar esse CRI, é possível que os dividendos ali reduzam para pagar esse financiamento que foi tomado. É isso que o investidor que compra, na minha leitura, que compra um FII que tem alavancagem, tem que observar qual é a capacidade desse fundo imobiliário vir a mercado e fazer uma nova emissão, caso seja necessário, para pagar esse CRI, essa dívida. Esse fundo imobiliário, ele tem caixa, né? Tem distribuição acumulada, acumulado não distribuído, de modo que ele possa usar esse CRI. Se esse CRI defotar, né, cair em atraso, e precisar impactar na distribuição dos cotistas desse fundo, quanto que isso impactaria? Vai reduzir em quanto se eu precisar usar aqui 2 centavos por cota para pagar o CRI que está inadimplente, porque o aluguel não foi pago? Quanto que isso vai impactar para esse cotista? Então, assim, eu vejo como positivo, mas o cotista desse imobiliário que é alavancado, ele precisa avaliar quais são os riscos do fundo que ele está entrando.
zero contra, mas tudo é risco e tudo precisa ser avaliado. Tem os seus riscos e os mitigantes, né? Acho que os mitigantes é um pouco do que eu falei. Capacidade de emissão, se tem caixa. Conhecer o fundo, né? Conhecer o gestor, estar sempre em conversa com o gestor. Isso é fundamental. Conhecer o gestor, ler as cartas que os gestores estão fazendo todo mês. Às vezes são cartas, as cartas podem ser extensas, mas é importante acompanhar os fóruns de FIIs, acompanhar esse papel que vocês fazem, né? As lives que vocês fazem, os influencers fazem, para entender melhor onde é que ele está pisando, onde ele pretende pisar, onde ele pretende investir. Isso é fundamental. Tem o seu dinheiro, né? Então você precisa entender onde é que, para quem você está dando o seu dinheiro, se ele vai estar investindo da forma como você espera e se você também está disposto àquele risco, né? Exatamente. E sobre as emissões? Como é que você viu em 2023? 2023 um ano fraco de emissão. De novo, agora, a partir do terceiro TRI de 23, as emissões estão vindo com força total. Mais uma vez, muito mais para fundos de tijolos do que para CRI. Né? Você já está vendo muito fundo de shopping, de logística, emitindo bastante, com oportunidades para comprar ativos. Isso está acontecendo e as captações, pelo que eu tenho acompanhado, têm sido super positivas para esses tipos de fundo. Isso conversa bastante com a redução da Selic, é óbvio, que as oportunidades elas começam a aparecer de fato. Tem a reavaliação dos ativos da carteira desses fundos agora em dezembro, majoritariamente em dezembro, então deve ter algum ganho, né? Deve ter um ganho na tela, quando você faz a comparação tela patrimonial, por conta dessas reavaliações e redução da taxa de juros. Acho que os fundos de papel, que é a nossa seara aqui, a oportunidade ainda existe, muito mais porque tem muito fundo descontado. O Pord, por exemplo, tem quase 9% de desconto tela para patrimonial, sofreu bastante, né, esse ano. O mercado de CRI, né, FII de CRI, sofreu bastante. Então, na nossa leitura, né, com oportunidades, ainda com muitos fundos descontados, Pord um deles, e acredito que, vamos lá, né, reduzindo a taxa de juros e fixo, melhorando as telas dos fundos, as negociações começam a melhorar, as distribuições, por consequência, também voltam a se tornar, né, os dividendos começam a se tornar interessantes. Então, acho que para 2024 a perspectiva é positiva. E tendo aí os fundos de papel como uma oportunidade, dado que eles ainda estão bem descontados, esse ano. Acho que 2024, com a redução da Selic, a gente também vai ver bastante emissão e crescimento. Então, expectativas bem positivas para 2024. Sim. Bem positivas, e a gente já está vendo o mercado aquecendo de novo, como eu te falei. As ofertas de CRI estão voltando, né? Também, não só as emissões dos fundos, mas as ofertas de CRI, as operações de CRI já estão voltando, e isso faz com que a gente precise de caixa. Precisar de caixa, a gente vai ter que emitir novas cotas. Então, é isso que a gente vê como o cenário parece bastante positivo para o próximo ano. Maravilha. Juliana, gostaria muitíssimo de te agradecer. Ainda tem mais uma pergunta aqui, que é o momento marketing do fundo, mas gostaria muito de te agradecer. Desde já, muitíssimo obrigada. Mas agora é o momento marketing, antes da gente fazer as considerações finais e também o momento de mídias sociais, para o pessoal conhecer ainda mais a respeito do Pord e a gestão, né, do Polo Capital, da Polo Capital. Mas, Juliana, por que investir no Pord 11? Por que investir no Pord 11? Primeiro, como eu bem falei aí esse tempo todo, a gente tem um histórico muito importante de crédito, passou por diversos momentos, né, macroeconômicos delicados, e ainda assim a gente entregou resultado para o cotista, consistência é algo que a gente depende muito,
e que a gente consegue defender no nosso fundo. A expectativa da gente é estar entregando ali nominal por volta de 13% ao ano, a gente tem conseguido entregar isso, e isso ali fazendo, né, trazendo aqui para IPCA, a gente está falando mais ou menos de IPCA mais 8,5%, e aí quando a gente traz para acima da NTNB, a gente está com gross-up, a gente está dando quase 500 pontos acima da gross-up do IR, né? Está dando quase 500 pontos acima da NTNB. Hoje é um fundo que as operações são operações, de novo, com garantias bastante sólidas, e a gestão aqui ela é bastante conservadora no sentido de estruturação de operação e no sentido de não colocar nenhuma operação dentro do fundo que não seja condizente com o risco-retorno que a gente quer entregar para o nosso cotista. Então, se tiver caixa e a operação não for condizente, a gente vai fazer gestão de tesouraria de caixa. A gente não vai alocar em qualquer operação só para dizer que o fundo está 100% alocado. E isso não tem impactado a forma como a gente tem gerido o fundo desde 2012, não tem, só tem tido, na verdade, impacto positivo na nossa distribuição, a gente não tem sofrido com isso. Então, a gente está sempre super aberto, a nossa área de RI, a sócia Nicole, o Danilo, eu trabalho aqui com ela também no RI do board, a gente está super aberto a responder qualquer pergunta, a conversar, marcar call com o nosso time de analistas, todos eles aqui, eu sou analista sênior, sócio aqui, júnior do board, temos outros analistas também, todos estão disponíveis, se um não pode falar, o outro vai falar. O trabalho aqui de time para atender as dúvidas do investidor está sempre aberto, a gente sabe e a gente entende que é extremamente importante o cotista ter o canal aberto com o time de gestão, a gente zela muito por isso que eu estou reforçando essa mensagem que aqui, enfim, a gente está aberto para qualquer tipo de esclarecer qualquer tipo de dúvida, pergunta, a nossa gestão é aberta e acho que é isso, assim, E aqui, assim, tá todo mundo comprado na física também, com fundo, de alguma maneira. Estão super alinhados. Bom, agora agradecer também, Andréia, pelo espaço. Foi ótimo o bate-papo. Quando você precisar, tiver alguma dúvida, aqui a gente está sempre à disposição. Mais uma vez, eu que agradeço imensamente esse super bate-papo. Juliana, muitíssimo obrigada. Fique à vontade para mais alguma consideração final e também as mídias sociais aí da Polo Capital e do PORD 11. As nossas cartas, né, mensalmente, a gente tem uma lista de transmissão, então aquele investidor ou não investidor que queira receber as nossas cartas, é só entrar em contato com a RI, cadastrar ri@polocapital.com, pedir para cadastrar na nossa lista de transmissão das nossas cartas, o nosso site polocapital.com, ali na parte de crédito tem um link para o PORD, também você pode ter acesso, no nosso site tem todas as informações, todo o nosso histórico, tanto como casa como time de crédito. Bom, acho que é isso. Juliana, muitíssimo obrigada. E, pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fi. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Juliana. Obrigada. Tchau, tchau, André. Um abraço.